Fala galera, Carmine falando. No vídeo de hoje nós vamos aprender a calcular um indicador técnico. A gente está entrando num assunto chamado análise técnica. E isso é uma das formas de você analisar, por exemplo, o preço das ações e com isso você fazer boas escolhas de quais ações comprar, quais ações investir através da análise técnica, que nada mais é do que a análise do gráfico de ações, do preço de ações. Pode até parecer um pouquinho complicado, mas na verdade você vai ver que é bem fácil. Um outro benefício que você vai ter, né, assistindo, por exemplo, esse vídeo, começando a estudar esse tema, é poder ter uma facilidade maior para identificar tendências, né, se o mercado, né, aquela ação que você está analisando, por exemplo, está em tendência de alta, neutra ou baixa, e identificar também volatilidade. Ela também pode estar na volatilidade alta, neutra e baixa. E aí você pode estar perguntando, tá, mas para que serve isso? Para ganhar dinheiro. Não necessariamente com a ação, você pode ganhar também dinheiro com a ação nisso, mas principalmente com as operações de renda segura, que são um foco aqui do canal. E o que são operações de renda segura? São operações que nós fazemos no mercado de opções de ações, são operações estruturadas, ou seja, são combinações de opções, são estratégias pensadas para cenários específicos de tendência e volatilidade. Então tem estratégia que vai funcionar perfeitamente quando aquela ação está, por exemplo, em tendência de alta com uma volatilidade alta, e uma outra estratégia vai funcionar melhor quando a tendência é de alta e a volatilidade neutra. Por isso que agora eu vou começar a introduzir aqui no canal esses temas, tanto de análise técnica como também de análise fundamentalista. A análise fundamentalista ela já tem mais a ver com o estudo das finanças da empresa e do mercado em si que ela está inserida. Então, analisar o balanço da empresa e analisar a concorrência, o contexto de segmento de mercado que aquela empresa está inserida. Com isso, você vai ter todas as ferramentas disponíveis aqui à sua mão, né, de uma forma gratuita para você poder fazer boas decisões de investimentos e principalmente fazer as operações de renda segura. Então vem comigo e vamos aprender aqui hoje o primeiro dos indicadores técnicos, que é a média móvel simples. Ela é bem tranquila, bem fácil de fazer e de interpretar, que é o mais importante, é interpretar. E aí, a gente já colou aqui, eu colei para vocês os dados, eu peguei lá no Profit Chart, você consegue também num site gratuito na internet chamado investing.com. É só copiar os dados, eu peguei aqui os dados da ação Petrobras e colei aqui numa planilha. Se você não tiver Excel, você pode fazer no Google, na planilha do Google, e ela é gratuita, todo mundo tem acesso a essa planilha. Primeira coisa que a gente vai escrever aqui é a abreviação, ó, SMA, que é a abreviação de média móvel simples aritmética. Vamos colocar aqui, por exemplo, uma média de 5 dias, para a gente trabalhar com a média do preço aí de uma semana, por exemplo, no mercado. E a gente escreve aqui, ó, igual, escreve média, tem que ser com acento para abrir ali as funções, setinha para lado, segura o Shift e a tecla Ctrl e vai sublinhando até a quinta linha, né? Selecionou 5 linhas, fecha o parêntese e é só dar o Enter. Pronto, a gente acabou de calcular a média dos últimos 5 dias. Se você apertar o F2, ele vai aparecer a seleção para você. Depois que fizer isso, dá um duplo, ó, vem aqui quando fizer essa cruzinha, dá um duplo clique e o Excel vai copiar essa média para baixo, fazendo o cálculo para todos os dados para a gente. E agora vamos fazer aqui do lado também uma média dessa, só que agora é de 21 dias. Escreve igual, digita igual, média, com acento, setinha para o lado. E agora a gente vai selecionar, segura o Shift, enquanto seleciona, vai dando setinha para baixo, 21 linhas, fechamos o parêntese, pronto, já calculamos aqui. Dá um duplo clique para ele copiar as fórmulas para baixo. Então a gente tem a média dos últimos 5 dias, e a gente está fazendo do preço de fechamento do dia, e temos a média dos últimos 21 dias. Agora nós vamos criar um gráfico com essas informações. Vamos aqui, ó, Shift, Ctrl, seta para baixo, seta para o lado, selecionar, inserir, gráfico de linha. Pronto, já está inserido aqui. Seleciona o gráfico, Ctrl X, joga lá para cima, ó, Ctrl seta para cima, cola esse gráfico aqui.
Se você quiser, você pode até colar ele numa outra planilha. Eu vou colar aqui mesmo, para a gente poder analisar, mas talvez seja até melhor você colar numa segunda planilha. Eu vou até fazer isso aqui, ó. Vamos selecionar ele daqui. Vamos colar ele aqui, ó, nessa planilha. Pronto. Aqui ele vai ficar... Ou você faz o seguinte, ó, dá um Ctrl Z para voltar lá. Ctrl Z de novo, tá o gráfico aqui, ó. Clica com o botão direito, vem aqui em mover gráfico. E aí você escolhe aqui o objeto em não, nova planilha gráfico 1. Ele vai criar uma planilha só para o gráfico em si. Bom, a gente tem que fazer algumas coisas aqui. Primeira coisa, vamos acertar o título aqui do nosso gráfico. Vamos escrever que é um gráfico da ação Petro 4, para a gente saber o que a gente está analisando. Outra coisa que a gente pode fazer, ó, é vir aqui no filtro, selecionar dados, e agora a gente vai inserir, ó, vamos na verdade editar aqui o campo de dados, a gente vai editar para ficar aqui as datas, ó. Shift Ctrl, seta para baixo, dá o Enter, pronto. Agora ficou o eixo das datas, a gente vai fazer isso. Ele já copiou para as outras, então nem precisa copiar. Então dá o OK. Pronto, agora as datas estão aparecendo aqui embaixo. Só que a gente tem aí de 94 até 2020. Vamos reduzir um pouco aí esse espaço de observação. Escreve aqui dados para você saber que essa é a planilha de dados. E ali é o gráfico. Vamos colocar um filtro aqui, ó. Vem em dados. Deixa selecionado na primeira célula, escreve dados. Vamos filtrar somente para o ano de 2020. Pronto, agora o gráfico vai ficar mostrando só os dados de 2020. Então a gente tem aqui embaixo, a gente consegue ver pela legenda, a linha azul é o preço de fechamento, a linha laranja é a média de 5 e a linha cinza é a média de 21. Vamos diminuir a espessura aqui das linhas para ficar um visual melhor. Por exemplo, 1,5 já é suficiente. Seleciona outra linha, diminui para 1,5 também. E agora falta só a linha azul, que é a linha do preço. Vamos selecionar aqui e diminuir para 1,5. Pronto, agora a gente tem aí o preço e as médias. Agora eu vou começar a te dar algumas dicas de como analisar isso. Bom, se você quiser destacar a linha do preço para ficar um pouquinho mais visual, como é a linha azul, seleciona ela, deixa ela um pouquinho mais espessa, talvez, e aí fica um pouquinho mais fácil de você visualizar. Então, o que uma média nos diz, principalmente uma média móvel, que é isso que a gente acabou de fazer? A média ela serve para te dar uma ideia da tendência, né? Então, a média ela é o preço esperado, é aquele valor que a gente pode esperar, né, do preço da ação, mas ela dá a tendência. E como que ela dá a tendência? Através da inclinação. Se a média estiver inclinada para cima, a gente provavelmente, né, na maioria dos casos, vai estar numa tendência de alta. Se a média estiver inclinada para baixo, nós vamos estar numa tendência de baixa. E se a média estiver meio horizontal, nós vamos estar numa tendência lateral. E isso serve para a gente selecionar as estratégias que são adequadas para fazer de operações de renda segura. Outra forma também de analisar, e agora trazendo mais para análise técnica, é o cruzamento de médias. Como é que a gente está trabalhando aqui com uma média mais rápida, que é a média de 5 dias, e uma média um pouquinho maior de 21 dias, existe um tipo de análise que é feito na análise técnica, que é justamente o cruzamento de médias. Quando uma média é mais rápida, ela cruza uma média mais lenta, significa que o preço está entrando ali numa tendência, né? Então, por exemplo, aqui, ó, a linha laranja, ela, ó, média 5, o preço, antes disso vamos analisar, ó, o preço caiu, né? Foi ali no início da crise, ali entre fevereiro e março, o preço da ação caiu bastante, depois ele começou a se recuperar. Até então, esse período aqui, né, nós temos a média curta acompanhando de perto o preço e a média cinza, que é de 21, passando um pouco mais longe. Até aqui, mais ou menos, a gente tem um período muito de incerteza. O preço acabou de cair muito e a gente não sabe muito o que vai acontecer dali para frente. Se já é o início de uma nova tendência de alta, o preço está voltando para a tendência de alta, ou é só uma recuperação breve para continuar caindo. Então é um período de incerteza. Um sinal que serve ali de orientação para a gente analisar o mercado é quando esse preço ele cruza a média
e essa média curta, ó, ela cruzou a média mais longa aqui nesse ponto, a gente tem como se fosse uma confirmação de que realmente agora estamos numa nova tendência, que é uma tendência de alta. Então o preço já tinha cruzado a média de 21 aqui, e na sequência a média curta de 5 dias cruzou a média de 21 dias também, ou seja, a média de uma semana cruzou com a média de 4 semanas de um mês. Então aqui é uma confirmação de uma nova fase, de um início ali de uma tendência de alta. E isso é muito bom para você ou operar a própria ação em si, ou também, né, em paralelo, você pode fazer as duas coisas. Você pode comprar a ação, fazer esse investimento, esse trading na ação, e você também pode fazer as operações de renda segura em paralelo, que são adequadas para mercado de alta, para tendência de alta. Então, com essa ferramenta aqui simples, qualquer um, mesmo quem não tem nenhuma plataforma, né, de negociação, quem não tem uma plataforma, por exemplo, profissional, né, que paga ali uma assinatura, você consegue fazer, porque você tem acesso ao Google, você tem acesso às planilhas do Google, você consegue pegar esses dados aqui de cotação em sites gratuitos na internet, como o investing.com ou o próprio site da Bolsa, e você consegue fazer essas médias e analisar o mercado, ter o seu próprio sistema, a sua própria planilha de análise para identificar tendências no mercado. Bom, deixa a sua dúvida, se você ficou com alguma dúvida em relação a esse vídeo, coloca aí o seu comentário, se gostou, compartilha e deixa o like. Tem um curso gratuito para você fazer para iniciar no mundo de operações de renda segura. É um curso que eu fiz com muito cuidado, muito carinho. É um curso muito fácil de você aprender. São mais de 20 aulas divididas em 4 módulos e ele te ensina as primeiras operações de renda segura. É de graça, é online. O link de inscrição está na descrição do vídeo. Um grande abraço e a gente se vê no próximo conteúdo.